Olá, turminha do terceiro ano. Vamos para mais uma atividade do EMAI. Atividade 10.3, da página 58. Bom, crianças, antes da gente responder as questões da atividade 10.3, fiz aqui uma pesquisa e coloquei aqui os instrumentos e como eram feitas as medidas antigamente. Então, antigamente, não tinha esses instrumentos que tem hoje, como régua, fita, enfim. Então, eles utilizavam o próprio corpo para fazer essas medidas. Aqui, polegada, utilizava o dedo polegar, tá? Tá vendo? O pé, a mão, e aí chamava-se de medida de palmo, a jarda, tá vendo aqui? Utilizando o braço, né? Dessa parte aqui da cabeça até o braço, e aqui também os pés, o passo, tá? Então, antigamente, utilizava-se o próprio corpo para estar fazendo as medidas. Bom, crianças, e com o passar do tempo, com a tecnologia sempre avançando, foi necessário avançar também na parte de instrumentos de medida de comprimento. Por quê? Percebeu-se que a utilização do corpo não era eficiente nem o suficiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando realizavam a medida por passo ou pela palma da mão, todas as mãos de todas as pessoas têm o mesmo tamanho? Não. Então, tem pessoas que têm a mão maior e outros têm a mão menor. Então, na hora de fazer essa medida com o corpo utilizando a mão, a palma, o que acontece? Uma pessoa fazia a medida e dava um valor e outra pessoa fazia e dava outro valor. Assim funcionava também com os pés, com a jarda, tá? Então, quando fazia a medida lá pelos passos, os pés são diferentes, né? Por isso tem os calçados, alguns usam o número 34, 36, enfim. Os pés também são de tamanhos diferentes e por isso as medidas, quando são realizadas com o próprio corpo, também dão valores diferentes, porque são pessoas diferentes. Com isso, foi necessário avançar tecnologicamente. Então, aqui vou apresentar para vocês alguns instrumentos de medida de comprimento, tá? Lembrando que existem mais e existem outros também mais tecnológicos ainda do que esses. Então, aqui nós temos a fita métrica, aqui nós temos a trena dobrável, aí aqui é a outra parte da fita métrica que eu coloquei para a gente estar vendo. Aqui nós temos também uma outra trena. E aqui nós temos a régua, né? A régua que vocês já conhecem muito bem. Agora que já conhecemos instrumentos de medidas de antigamente e os de hoje, vamos responder as questões. A. Como povos antigos faziam para medir comprimentos? Já respondemos anteriormente, eles utilizavam o próprio corpo para fazer as medidas. B. Quais unidades de medidas de comprimento são mais usados no nosso cotidiano? Então, vamos pensar um pouquinho no cotidiano, no nosso dia a dia. O que é mais utilizado? Por exemplo, quando vai fazer uma costura, quando vai medir o tamanho ou a altura, né? Então, nós temos a medida o centímetro, o metro, tá? É uma medida muito utilizada no nosso dia a dia, em relação à medida de comprimento. Temos também o quilômetro, né? Sabe quando falar a distância de um lugar ao outro, ou limites de velocidade. Então, são algumas medidas de comprimentos usadas no nosso dia a dia. Então, vocês podem colocar aqui na B. C. Que instrumentos podemos utilizar para medir o comprimento de objetos ou pessoas? Bom, como eu já apresentei alguns ali atrás para vocês, aí não fica nem tão difícil, né? Que instrumento nós podemos utilizar para medir objetos? Por exemplo, se o objeto é pequeno, como uma borracha ou um lápis, nós podemos utilizar a régua. Então, pode escrever aí na C, régua. Se for maior, se a gente for medir uma porta, for medir a nossa altura ou um espaço, então a gente pode estar utilizando fita métrica, trena, tá? Aqueles instrumentos que eu apresentei anteriormente. D. Qual instrumento de medida utilizamos para medir a altura de nossa sala de aula? Bom, se nós estivéssemos na nossa sala, então a gente pode imaginar também a casa de vocês, como a cozinha. Qual seria o melhor instrumento, por exemplo, para medir a cozinha da sua casa? Seria a régua? Seria o quê? Qual seria o melhor instrumento? Nesse caso, o melhor instrumento para medir seria a trena, né? A gente pode medir com a fita métrica?
Até pode, na sala de aula a gente costuma medir com a fita métrica, se a gente não tem a trena, né? A gente até consegue medir, mas a gente tem que ficar marcando, porque como o espaço é grande e a fita métrica não comporta. Então, o melhor mesmo é utilizar a trena, tá? E para medir a distância entre duas cidades, qual instrumento que a gente utiliza para medir a distância entre duas cidades? Ou melhor, crianças, a unidade de medida, né? A unidade de medida que a gente utiliza para medir a distância entre duas cidades é o quilômetro, tá? F. Que relação existe entre o metro e o centímetro? Pensa um pouquinho. Bom, crianças, 1 metro, ele equivale a 100 centímetros. Então, quando a gente fala lá da fita métrica, a fita métrica, ela tem 100 centímetros, ou seja, ela tem o equivalente a 1 metro. Então, quando eu falei para vocês o melhor instrumento para medir a cozinha, se a cozinha for muito maior que o metro quadrado, fica mais difícil medir com a fita métrica, por isso é ideal usar a trena, tá? G. Quantos metros tem 1 quilômetro? Bom, crianças, 1 quilômetro, ele equivale a 1000 metros. Então, para a gente ter 1 quilômetro, nós temos que ter 1000 metros. Então, só para conseguir ter uma noção de medidas, imagina aqui, ó, o metro, ele são 100 centímetros, ou seja, a medida da fita métrica, que vocês já devem ter conhecido na escola, tá? E agora, para ter o quilômetro, nós temos que ter o quê? 10 fita métricas para dar o equivalente a 1000 metros, tá bom? Porque 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Bom, crianças, agora aqui nos últimos slides eu vou colocar para vocês as respostas, mas o ideal é que você tente fazer sozinho, tá? Se tiver dúvida, você pode voltar ao vídeo. Espero que tenham gostado. Beijo!